Bom dia, dia 19 de fevereiro de 2022, nesta linda manhã de sábado, estamos aqui novamente com nossos estudos e vamos continuar aqui na página 63, com o subtítulo Se odiar o próximo será rebaixado o seu caráter. Continuando nossos estudos aqui do livro Convite à Felicidade, de Masaharu Taniguchi, líder da Seishonoye, criador da Seishonoye, e ele traz para nós aqui conceitos espirituais muito importantes, assim como o Joel Goldsmith. Vamos lá então. Por mais fervorosamente que pratique a prece meditativa, pode ser a meditação contemplativa e tem a meditação que eles praticam na Seishonoye, que ore a Deus enquanto estiver odiando alguém, tudo será em vão. Por quê? Vamos lá. Então a gente está aqui estudando, a gente está meditando, mas a gente tem uma questão com alguma pessoa de ódio, a gente guarda um rancor, a gente quer se desfazer disso. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vê a pessoa, a gente tem vontade de matar essa pessoa, a gente tem uma raiva dessa pessoa. E isso nos atrasa no processo. Por quê? Porque estamos vibrando ainda numa consciência de baixa vibração. Nós estamos numa frequência muito baixa, sentindo este ódio, sentindo esta raiva interior. Precisamos soltar, precisamos entender que esta pessoa está num nível de consciência mais baixo e que esta pessoa ela ainda não tem um entendimento, mas que dentro desta pessoa habita um ser espiritual divino que é o Cristo. Então, por isso que a nossa questão de evolução não vai à frente, tá ok? Se nós temos ódio, nós temos inveja, nós temos estas questões que nos limitam e que nos autossabotam para o nosso crescimento, se nós estivermos sentindo isso com alguma questão ou com alguém, isso nos retarda o nosso desenvolvimento, ok, gente? Então, por quê? Porque a gente entra em fase com esta frequência. Então, entrando em fase com esta frequência, a gente não salta de consciência, a gente não vibra numa consciência superior, ou seja, a nossa vibração, ela fica numa vibração baixa, numa frequência baixa. Então precisamos elevar a nossa frequência para o puro amor, entender que esse irmão precisa ser perdoado também. E perdoar não é se ajoelhar e dar perdão, não. Perdoar é entender que ele está numa consciência mais baixa. Perdoar é entender este irmão, conversar com esse irmão, mesmo que ele não queira conversar com você. Mas então faça uma meditação intuitiva, trazendo este Cristo à altura para este irmão, porque o eu que habita em mim é o eu que habita em você. Não existe diferença alguma no eu intrínseco a mim e o eu intrínseco a você. Existe apenas um eu, existe apenas um único poder, e é por isso que as coisas ainda estão paradas nos contextos espirituais aqui no Brasil. Alguns estão avançando por intuições próprias, a sua coragem interior. Outros ainda estão estagnados. Por quê? Porque precisamos mesmo resolver algumas questões que ainda estão lá, intrinsecamente, sujando a nossa energia, a nossa essência. Precisamos limpar a energia. O tal é o sentimento de Deus em nós, é a limpeza desta energia que está conturbada, cheia de pensamentos negativos, pensamentos, crenças limitantes e tudo mais. E a gente vai limpando a nossa energia dessas questões e vamos nos tornando seres harmônicos ou seres andrógenos. Trazer a androgenia para o presente. O homem, enquanto estiver odiando alguém, não conseguirá elevar a frequência, mais do que esse alguém. Ter ódio ou rancor de alguém significa estar apegado a ele e, portanto, não há outro jeito senão descer o espírito até o ponto em que está apegado. Se odeia o próximo, o seu caráter se rebaixou até o mesmo nível do outro. Se não tem o direito de odiar ou rebaixar o próximo, se já não tem o direito de odiar ou rebaixar o próximo, se porém reverenciar a divindade alojada no próximo, por isso que a gente falou que dentro dele existe uma centelha divina, existe o Espírito. Seja ele quem for,
seu caráter também se elevará até esta divindade. Está aqui, é transcender as aparências, ou seja, impersonalizar o erro. Todo tipo de questão, condição que nos arremete a um estado de impulso através de nós, e isto é um conteúdo sombrio que foi levantado em nós. Então a gente está projetando aquele tipo de sombra, sem entender. Então por isso que é bom parar, respirar e meditar sobre o assunto. Qualquer coisa que venha acontecer, medita e solta, ok? A pessoa que diz, não adianta dizer nada. A pessoa que diz, não adianta dizer para não ver o defeito alheio, pois nem que diga para não olhar a parte que contraria a Deus, o que enxerga não há jeito e a pessoa má tem de ser vista como má. Nesse caso, há dificuldade porque tenta anular a existência do mal. Se deixar o mal assim como está e procurar ver somente a divindade boa alojada no íntimo dessa pessoa, isso se manifestará e o mal por si mesmo se apagará, tal qual uma sombra. Não viram o que eu falei para vocês anteriormente? Está aqui, ó. Tudo que parece ser o mal não existe originariamente. Aparece somente quando o estiver reconhecendo. Então nós que reconhecemos o mal, nós que damos poder ao mal, porque nós estamos fazendo a personalização desse mal, nós estamos personalizando, nós estamos projetando um mal. É a mesma coisa, a pessoa chega no lugar, a pessoa olha para você e diz, eu não gostei da cara desse cara, não fui com a cara desse cara, esse cara é um cara mau. Então ele tá criando uma projeção em cima de você e você nunca conversou com essa pessoa e nunca viu essa pessoa. Ela sentiu, é um estado de frequência que ela sentiu. Por exemplo, a pessoa tem uma frequência elevada e quando a pessoa aparece em algum lugar com uma frequência elevada, a pessoa choca quem está com outra, começa a queimar a outra pessoa, porque quem está ascendendo a um estado de luz queima a escuridão. É assim que ela no umbral. Quando eles se aproximam do espírito de luz, para ter qualquer tipo de reação, eles são instantaneamente queimados. Por quê? Porque a frequência deles está lá embaixo. Então, esses seres lá, sombrios, eles pulverizam na presença de um ser superior de luz. E é isso que acontece aqui quando a pessoa começa a ascender em níveis de frequência mais alta, começa a sentir a vida como ela é. Quando a gente começa a sentir a vida como ela é, a gente acende as frequências. Começamos a elevar a frequência. E isso incomoda as outras pessoas, gente. Tá? Então precisamos entender isso também, que eles estão incomodados com o avanço, com a expansão de consciência. Isso acontece dentro das famílias, acontece nos grupos de trabalho, acontece aonde tem o inconsciente coletivo agindo ali também. Então é preciso nós termos o equilíbrio sobre isso, como o professor Hélio Couto diz lá no estudo de alquimia, termos o controle dessa frequência, manter esta frequência, elevar essa frequência quando for preciso, mas ter o controle destas percepções, porque a gente choca e a gente incomoda as outras pessoas. Ou seja, a gente levanta as sombras, porque é a luz que está iluminando ali. Bate o foco de luz, a sombra desaparece. E ela vem para a consciência e quer agir, quer ser trabalhada, quer ser integrada também. Ok? Então tudo é um campo eletromagnético e a gente precisa entender essa situação. Problemas aprimoram-no. Não se deve temer nenhum problema. Então não devemos temer as nossas condições. Já falamos isso no vídeo anterior. Se estamos lá sem emprego, estamos numa condição terrível, estamos sem dinheiro, não temamos, irmãos. Tenhamos fé. Tenhamos fé e nos agarramos ao espiritual, porque logo logo você vai estar trabalhando, você vai estar tendo a sua vida, você vai estar estudando, fazendo os seus cursos, quando você parar de se apegar na carência, ok? Não se deve temer nenhum problema. Em qualquer problema existe um meio de solução. A solução está no problema. Por exemplo, se eu não estou ganhando dinheiro, vamos parar, vamos fazer uma auto-observação aqui. Se eu não estou ganhando dinheiro, estou tendo uma vida limitada, vamos parar e fazer esta autoanálise em nós mesmos. O que eu estou fazendo para ganhar mais dinheiro? Eu estou só dependendo do meu trabalho?
eu estou só fazendo as coisas que eu vou fazer, ou seja, estou numa zona de conforto e eu estou reclamando que eu não consigo comprar as coisas porque eu só tenho aquele ordenado no mês, ou eu estou sem dinheiro, estou sem trabalho, mas eu estou procurando trabalho, eu estou fazendo qualquer coisa que venha a gerar trabalho ou ajudar as pessoas. É isso que nós temos que se auto-questionar. Então, quando a gente fala em dinheiro, dinheiro é uma energia espiritual. Dinheiro é para mantermos a nossa vida aqui, para que a gente mantenha estudando, se mantenhamos nos estudos, que adquirimos conhecimento para a evolução espiritual. O dinheiro é uma troca, é uma energia. O dinheiro espiritual ele é infinito, ele não acaba. E nós temos todas essas potencialidades em nós. Porém, nós estamos aqui sendo para ser tratados sobre esta condição de carência, de falta e limitação. E tudo isso é uma ilusão, ilusão carnal. Porque depois que a gente sai deste corpo e faz a transição, chega lá e lá as coisas são criadas sem a manifestação material, gente. E aí você percebe que, poxa, eu estava sofrendo lá e aqui eu estou vendo que a coisa é totalmente diferente. E aí você permanece olhando através de um vidro embaçado, porque você ainda está com sentimento de falta, carência e limitação. Então é preciso transcender isso. E quando as coisas acontecem, é porque precisam ser tratados em nossa consciência. Quando resolvê-lo quanto mais difícil for o problema, mais interessante. E ao resolvê-lo, é exercida a sua capacidade. Quanto mais difícil... Vamos mudar um pouquinho aqui o entendimento. Quanto mais difícil for, mais a consciência se expande. Quanto mais difícil for o problema, mais há uma expansão de consciência em nós. Capacidade é expansão de consciência. Ó. As charadas, os quebra-cabeças ou as palavras cruzadas, quanto mais difíceis, mais interessantes são. Se tiver algum problema que não consiga resolvê-lo com a sua própria capacidade mental, deve apelar a Deus no íntimo, proferindo várias vezes as palavras: ó Deus, do fundo de minha alma, ó força infinita, manifestai. Abrigai-se em Deus, misture-se com Ele e confie totalmente em Deus. Ó. Misture-se com Ele. O que é se misturar com Deus, gente? É elevar a frequência até chegarmos à frequência de Deus. É nos sentirmos pleno. É soltar o apego emocional em relação ao problema. Simples e básico. Porém, a consciência, o ego não entende isso que é simples. O ego se apega à dificuldade, ao problema. E ele não acredita. Tá? Na hora adequada terá a ideia acertada. Então, isso aqui, coisa simples que acontece no nosso dia a dia, como já trouxe o exemplo aqui, quando você perde algo de valor, você começa a procurar aquilo com a cabeça quente, com os nervos à flor da pele e você não acha, não encontra. A partir do momento que você para, relaxa, você solta o problema, solta o objeto aparece onde você menos espera. Por quê? Porque tudo é feito de átomo, tudo é energia. Lembram do assunto do Joel que perdeu as malas lá na África do Sul? O que veio para ele? Que não existe mala nenhuma? No mundo espiritual não existe coisa alguma de apego material. No mundo espiritual tudo é plenitude. Só existe uma única onda plena, harmoniosa, alegre e feliz e abundante em todas as coisas. Então não existe mala alguma. E ele encontrou sua mala, vindo de uma intuição de uma outra pessoa que estava no hotel, foi procurar, achou a mala e entregou para o Joel. O Joel estava com a mala novamente. Então, quando ele desapegou do perder a mala, quando ele desapegou, e agora, o que vai ser? Perdi todos os meus documentos? Porque normalmente a pessoa pensa assim, perdi todos os meus documentos, perdi dinheiro, e agora? Como que eu vou pagar as coisas? Já começa. Começa uma bola de neve, começa várias preocupações, começa a se apegar, começa a ficar nervoso, começa a pensar, e aí você está criando mais daquilo, aquilo se prolifera. Quando você, perdi, relaxa, vai para o descanso. Porque para entender disso aí tem que estar estudando, né, meus irmãos? Tem que estar inteiramente estudando, tem que estar meditando, tem que estar se conectando com a essência. Então a gente vai para o silêncio e para o secreto e lá é resolvido todos os problemas. Joel não falou
O caminho infinito não nos traz que qualquer problema que tenhamos, nos sentamos na quietude e na confiança. Está a nossa plenitude? Está Deus? Na confiança e na plenitude. Na confiança e na quietude. Traz essa quietude para o templo do Altíssimo, que é o nosso próprio corpo, quando a gente relaxa a mente. Para de pensar naquilo. Solta aquilo. Entregue para o universo. E logo a resposta virá. Dê ao próximo generosamente. Se conhecer a lei, dá e receberás. Já não haverá necessidade de sentir-se insatisfeito pelo que possui. Agora, pense nas coisas que tem dado aos semelhantes, à sociedade, como também à pátria. E se for pouca, procure dar mais. Se der pouco, receberá pouco. Se der bastante, receberá bastante. Todas as coisas deste mundo são movidas de conformidade com uma lei. Por mais capacitada que seja a pessoa, se lhe falta o espírito de amor e de generosidade, nada lhe será dada com magnanimidade. Viram aqui? Se nós não nos conectarmos com o espírito do amor, com o espírito dá e receberás, porque é uma troca, gente. É a mesma coisa que eu falo do sentimento do dinheiro. Sentimento do dinheiro é a questão de sentimento. Dinheiro é uma energia e energia é emoção. Quando você tem uma emoção de falta e limitação, eu não vou fazer esse curso porque esse curso é muito caro. Eu não vou fazer esse curso porque eu vou ter que gastar para fazer isso. Pronto, você já manifestou carência na sua vida. E pior ainda, quando você tem vontade de fazer o curso, você tem o dinheiro, mas você não investe no curso. E aí você está reprimindo aquilo. É uma vontade que você tem, você está reprimindo a vontade de conhecer a verdade. E aí a coisa é pior ainda, ok? Então aqui é uma grande coisa aqui para aquelas pessoas também que estão numa situação difícil, sem emprego, sem dinheiro. Dar alguma coisa, ajudar com alguma coisa que você conheça, que você sabe. Seja uma palavra, seja na rua, no farol, estar feliz em vender uma bala, em vender qualquer produto, você vai começar a prosperar, porque a prosperidade ela só vem com alegria, e alegria sobre-humana. Porque a alegria sobre-humana não interessa se a pessoa, em qual condição a pessoa esteja. A pessoa é alegre, a pessoa é feliz. A pessoa está fazendo aquilo se integrando para uma melhora, uma prosperidade futura. E é aí que a mágica das coisas acontece. Porque, por exemplo, se nós ficarmos parados na zona de conforto, ganhando salário, reclamando da vida, o que nós teremos? Teremos, como a gente vê por aí, gente, pessoas aposentadas, doentes, reclamando, continuando reclamando da vida porque não mudaram a consciência. E o mundo já não comporta mais esse tipo de pessoa. Vocês vejam que o mundo está sofrendo uma limpeza, meus irmãos. Eu até não queria dizer isso agora aqui para vocês, porque isso é uma informação, que as informações chegam para nós, a gente tem que segurar um pouco para soltar. O professor Hélio Couto demorou 24 anos para falar de sombra. Ok? Então, coisas que estão chegando para nós tem que segurar um pouquinho, mas a gente vai soltar passo a passo para vocês entenderem. É preciso, a limpeza energética é preciso fazer em nossos chakras e nos chakras do planeta Terra, gente. O planeta Terra é o corpo de Deus. E nós estamos dentro do corpo de Deus. O universo é o corpo de Deus. E o universo está sendo mudado energeticamente. A frequência a cada ano está sendo aumentada, o parafuso está sendo apertado e o formigueiro foi desmanchado e as formiguinhas estão se batendo, não sabem para onde vão. Pessoas que entram, por exemplo, no grupo, que estão aqui neste canal, não sabem o que é ressonância harmônica. A ressonância harmônica está no mundo há 24 anos. E as pessoas não sabem o que é ressonância harmônica. Por quê? Porque a informação não chegou até estas pessoas. Infelizmente, 24 anos de trabalho, o professor sabe que ele ainda não atingiu aonde ele tinha que atingir. Por quê? Porque essas pessoas são blindadas, mentalmente blindadas para não acreditar na ferramenta.
E pessoas que usam a ferramenta, que falam depoimentos, que diz que pararam de usar porque não precisa mais a ressonância. Gente, uma vez usando a ressonância, uma vez você sentindo o mínimo que você sentir, mesmo você estando em condições adversas, uma unidade com o todo, um sentimento de unidade com o todo, você permanecerá em ressonância, porque ressonância é o vácuo quântico, é o todo, é Deus agindo em nós. O professor Hélio Couto atingiu uma consciência que ele transfere a informação para N pessoas, porque ele é um canal da transferência do todo para nós. Ele é um trabalho de ajuda para todos. Aqui o trabalho do Vida Contemplativa está iniciando agora. É um trabalho que a gente está fazendo com estudos, porque a gente está ainda aprimorando a consciência, estamos sendo preparados para realizar trabalhos espirituais. Preparados. Estamos em fase de preparação. Ainda não chegamos à consciência plena, estamos em fase de preparação. Estamos tendo intuições e entendimento para passar para vocês aqui. Estamos no mesmo caminho de desenvolvimento espiritual, meus irmãos. Porém, o nosso entendimento ele vem da questão do deixar o todo agir, deixar as personalidades das consciências que a gente pede na ressonância atuar sobre nós, e essas consciências vêm muitas vezes passar do entendimento da verdade aqui no canal. Tá? Então, agora estamos começando a soltar devagarinho as coisas que vêm nos acontecendo. Então é difícil, as pessoas não acreditam ou não aceitam a verdade. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade da alquimia, a verdade do soltar, a verdade dos arquétipos. Jesus passou de uma forma em versículos toda a verdade. Toda. Buda, quando ensinou, disse para Nanda, pegou um punhado de galhos secos na mão e disse, tudo que tu passou para nós, você passou tudo para nós, mestre? Ele passou, eu passei apenas isso aqui, porque a complexidade do sistema infinito é ampla, meus irmãos. Então é preciso passo a passo, passo a passo, passo a passo. Não é um vídeo, não é dois, não é um estudo nem dois, não é uma interpretação de um estudo nem dois. Joel Goldsmith deixou 30 obras, 30 escritos. Foi uma pessoa espetacular, ele entendeu a questão da unificação com o todo. Lao Tzu deixou uma obra que nós vamos trazer aqui para este canal, o Tao Te Ching, uma obra sensacional de altíssima elevação espiritual. Então vocês vejam que é coisas de passo, livros que vão sendo trazidos aqui para estudos, passo a passo. Hoje nós temos uma classe de estudos do Consciência Infinita e da Vida Contemplativa. Esta classe de estudos, a gente está abordando todos os conhecimentos, todos, não é um conhecimento só. Lá nós trazemos as questões do caminho infinito do Joel, trazemos a ciência cristã, trazemos os conteúdos do professor Hélio Couto, o que ele fala que as pessoas não entendem, então a gente ajuda também ressonantes dentro desta classe. Então, vídeos que nós temos da classe gravadas que vão virar produto, vão virar cursos. Então, gente, é muito importante. Então, o trabalho está sendo feito, o trabalho está sendo realizado e a gente entrega para o universo. No início, a gente sabe que todo trabalho relacionado à verdade é um trabalho de alta responsabilidade e é dificílimo, porque as pessoas não aceitam. Então a gente sabe que a gente precisa apenas passar a verdade, apenas ouvir e apenas sermos guiados pela presença em nós, pelos espíritos protetores, pelos espíritos de altíssima elevação espiritual que nos dão dia a dia, passo a passo, como fazer, como se proceder e como agir. Ok, meus irmãos? Muito obrigado a todos vocês, que a bondade, que a consciência crística derramada sobre vós consigam passar por essa couraça de uma consciência material que tem ainda um poder sobre a nossa percepção. Mas, passo a passo, a gente vai transcendendo através dos estudos, meditação e prática para chegarmos à compreensão do infinito invisível e sentir a presença do infinito invisível, que é o principal, é o sentimento da presença consciente de Deus. É o princípio do caminho infinito, o propósito do caminho infinito, é o propósito do Tao Te Ching, Lao Tse. Joel sempre fala em Lao Tse, sempre fala em Buda e em Jesus Cristo, que falou e trouxe
o entendimento do amor incondicional. Paz do Cristo a todos. Lembrando que abaixo deste vídeo vão estar todos os links disponíveis, o curso introdutório do Alquimia da Unidade, nosso grupo informativo da classe de estudos e nossas redes sociais. Muito obrigado e um bom dia a todos.